Olá, tudo bem? Vamos então para mais uma videoaula sobre citologia. Na aula passada falamos um pouco aí sobre como a célula se divide. Nós falamos que a célula se divide em membrana, citoplasma e núcleo. Na verdade, não é nem certo falar que a célula tem essa divisão, porque a gente sabe que algumas células não possuem núcleo, não possuem a membrana nuclear. Então, o certo seria a gente falar que a célula se divide em membrana, citoplasma e o material genético. Esse material genético para as células que têm o núcleo ou a membrana nuclear, ele está inserido no núcleo. E as que não possuem a membrana nuclear, esse material genético está disperso aí na célula. Então toda célula ela é envolta por uma membrana fina que só pode ser visualizada por meio de microscópio eletrônico. Essa membrana é conhecida por membrana plasmática e é responsável por separar o meio externo e o interno das células, além, é claro, de atuar selecionando quem entra e sai da célula. A membrana plasmática apresenta constituição lipoproteica, ou seja, formada por lipídios e proteínas, e quando vista em microscópio eletrônico, apresenta duas camadas escuras, com uma camada clara entre elas. Nós falamos sobre o mosaico fluido. Então, primeiro vamos saber o que é o mosaico, como que ele surgiu, ele originou. O Singer e Nicholson, em 1972, propuseram um modelo para explicar a estrutura dessa membrana. Esse modelo, aceito até hoje, recebeu o nome de modelo de mosaico fluido, ou do mosaico fluido. Segundo os autores, essa membrana é formada por uma bicamada fosfolipídica, onde as proteínas se distribuem. Os fosfolipídios, que formam a membrana, apresentam duas regiões distintas, uma cabeça polar, hidrofílica, e uma cauda apolar, a hidrofóbica. Eles organizam-se de modo que sua cabeça fique voltada para a superfície aquosa e as caudas para o interior da dupla camada. Os fosfolipídios mantêm-se em constante movimento, mas nunca perdem o contato uns com os outros. As proteínas também se movem, conferindo grande dinamismo a essa membrana. Graças a essa constante movimentação das proteínas e fosfolipídios, diferentes mosaicos surgem. Por isso o modelo recebeu o nome de mosaico fluido. E o fluido porque elas estão sempre em movimento. As proteínas elas podem estar dispostas superficialmente ou então atravessando totalmente a membrana. Quando as proteínas estão dentro da bicamada lipídica, são chamadas de integrais. Quando as proteínas se estendem através de toda a camada fosfolipídica, de um lado ao outro, recebe o nome de proteínas transmembranas. Existem ainda aquelas que ficam inteiramente fora da membrana, que são chamadas de periféricas. As proteínas da membrana exercem as mais variadas funções, entre elas a de enzimas, de receptores e de transportar substâncias. Por possuir uma região hidrofóbica, substâncias hidrofílicas ficam impossibilitadas de passar, sendo aí as proteínas fundamentais para realizar esse transporte. Exatamente a membrana encontramos os glucídeos. Eles podem estar ligados aos lipídios, glicolipídio, ou às proteínas, glicoproteínas. Elas formam o chamado glicocálix. Nesse desenho podemos ver, nós temos aí duas camadas. Essas bolinhas parecendo esferas escuras são aí as cabeças, né, da bicamada. Nós temos essa de cima, a camada, e temos a camada de baixo. No meio, esses riscos vermelhos, nós temos a cauda. E do lado, nós temos aí as proteínas integrais. Nós temos ainda a proteína canal. São aquelas por onde passam as substâncias. Chegamos então ao final de mais uma videoaula. Na próxima falaremos um pouco mais sobre as células. Espero que vocês tenham aprendido e guardado muitas informações. Um abraço e até a nossa próxima videoaula de citologia.